Oi, gente! Sejam bem-vindos a mais uma aula do canal Cultivando Pedologia. Hoje nós vamos dar continuidade a uma sequência de aulas onde estamos falando sobre classificação de solos. E hoje nós vamos conversar um pouco sobre os atributos diagnósticos. Sabe o que é? Como identificá-los? Não? Então não sai daí que a gente volta para falar sobre isso depois da vinheta. Bom, gente, antes de começar, eu gostaria de lembrar que esse canal é um oferecimento de graduação em Engenharia Agronômica, pós-graduação em Ciências Agrárias da Universidade Federal do Piauí, ambos localizados aqui na cidade de Bom Jesus. E essa parte da tema de classificação, ela vai ser, como eu falei na introdução do vídeo, direcionada para os atributos diagnósticos. E o que são esses atributos diagnósticos? Os atributos diagnósticos e horizontes diagnósticos eles estão conectados, tá? E compõem parte importante do processo de classificação de solos. Os atributos diagnósticos são aqueles atributos que refletem os processos de formação do solo ou características específicas, né? Situações específicas de formação do solo, como, por exemplo, um ambiente que foi saturado por água durante muito tempo, tá? E aí dá aquela característica de redução, ou ciclos de umedecimento e secagem que provocam oxirredução e por aí vai, tá? Vocês podem pensar no atributo diagnóstico como essa característica que destacam esses processos de formação, tá? Então, obviamente, como você não tem apenas um único processo de formação no solo, você também não terá, muitas vezes, apenas um atributo diagnóstico. E esse atributo, quando ele ocorre de forma bem intensa, quando ele é bem representativo, ele chega a se tornar um horizonte diagnóstico. Okay? E essa interpretação você pode considerar tanto para o CBICS, quanto para o Soil Taxonomy, quanto para o sistema de classificação da WRB. Na aula de hoje, nesse vídeo, a gente vai fazer uma abordagem dos atributos diagnósticos especificamente, alguns deles, na verdade, e para isso a gente vai utilizar uma das classificações apresentadas nesse boletim técnico, nesse boletim de pesquisa e desenvolvimento da Embrapa, que trata dos resultados de uma RCC, que é uma reunião de classificação e correlação de solos, que ocorreu na região de Goiás e Mato Grosso. Tá? É um documento que todo o material ele é de propriedade intelectual da Embrapa, né? Que nosso uso aqui será apenas para exemplificar alguns dos atributos diagnósticos. Okay? Como nós falamos lá no nosso vídeo sobre morfologia do solo, nós precisamos, além das características morfológicas, identificar também características externas do ambiente, como altitude, material de origem, se tem pedregosidade, não tem, qual o relevo regional, relevo local, uso atual do solo, vegetação e por aí vai. E essas informações são apresentadas como descrição geral, tá? Nós temos também as características morfológicas, que devem seguir todo aquele rito que nós já conversamos em outro vídeo sobre morfologia do solo, e que deve ser feita com cautela, seguindo, né, os manuais, para que você não cometa erros na hora de identificar os atributos diagnósticos. Lembrando que nós vamos utilizar informações apresentadas na descrição morfológica para dizer se existe ou não determinado atributo diagnóstico. Tá? E, como eu falei naquele vídeo sobre morfologia do solo, a etapa final da descrição morfológica é o quê? A amostragem do perfil, sempre ocorrendo de baixo para cima, para envio do laboratório, né? Sendo que o estudo de campo e o estudo no laboratório, eles se completam, tá certo? Eles se completam. E aqui nós temos uma tabela de resultado de análises químicas correspondente à descrição morfológica que já foi apresentada e à descrição geral que já foi apresentada. Você observa que aqui nós temos as características
com as características físicas, relacionadas principalmente à granulometria. Nós temos aqui alguns atributos químicos, pH, carbono, matéria orgânica, bases trocáveis, soma de bases, CTC, saturação por bases. E aqui embaixo nós temos um espaço reservado para algumas análises mineralógicas, tá? Que aqui no caso não são apresentadas, e que o único reflexo que vai dar para você é que você, se for necessário essas informações para chegar a algum atributo diagnóstico, você não vai tê-las. Moral da história: quanto mais informações você tiver, mais completa será a sua classificação. E por consequência, o estudo do seu solo e a identificação das suas limitações e aptidões. Tá? E essa parte de atributos diagnósticos, vocês vão ver lá no capítulo 1, já no capítulo 1 do Sistema Brasileiro de Classificação de Solos. Lembrando que para um melhor entendimento, você precisa já estar bem afiado nos processos de formação de solo, ok? O primeiro passo na hora de identificar os atributos diagnósticos é identificar se aquele material é um material orgânico ou um material mineral, lembrando que, obviamente, eles são excludentes. Né? Se é material orgânico, não é material mineral e vice-versa. Tá? Essas características, pessoal, dos atributos diagnósticos, vocês precisam fazer com bastante cuidado e ler com bastante cautela cada um dos tópicos. Tá? E eu vou explicar por quê. Pensando no material orgânico. O que é o material orgânico? É aquele constituído por materiais originários de resíduos vegetais em diferentes estágios de decomposição, excluindo raízes vivas, mas incluindo fragmentos de carvão finamente divididos e biomassa presentes no solo como resultado de processos naturais. Veja, no sistema de classificação, por diversas vezes, você vai encontrar esses termos, incluindo, excluindo, e ou. Né? Então, assim, fiquem muito atentos para saber se determinadas características elas são obrigatórias para identificar determinado atributo diagnóstico ou até mesmo horizonte diagnóstico, ou se é apenas opcional. Tá? Por exemplo, no caso do material orgânico, para que seja material orgânico, é necessário, tá, atender conjuntamente. Tá? Conjuntamente, ou seja, o item A e o item B, eles são obrigatórios ocorrerem para ser um material orgânico. Tá? São obrigatórios. Poderia, em algumas situações, você vai ver aqui, ó, eles podem apresentar uma das características descritas abaixo para determinado atributo. E aqui você vai ter um ou, tá? Ou, e ou. Então, muito atento a esses detalhes que são muito importantes, tá? No caso aqui, para você determinar se é um material orgânico ou se é um material mineral, você observa a representatividade dos constituintes orgânicos associado ao resultado da análise do laboratório, que diz respeito ao teor de carbono orgânico. Tá? Nesse caso, nós não temos material orgânico, né? Nenhum horizonte que pode ser caracterizado como material orgânico, certo? Apenas material mineral. Então, assim, quando você está partindo para a classificação, você pega esses resultados, né? Você pega esses resultados, coloca em cima da mesa, pega uma folha de papel e coloca tópico, atributos diagnósticos. E aí você começa a colocar, nesse caso específico desse exemplo, material mineral. Tá? Você já sabe que em todos os horizontes apresenta material mineral. Se porventura um deles apresentar material orgânico e os demais material mineral, você coloca horizonte tal, material orgânico, horizonte tal, tal, tal e tal, material mineral. Tá? E assim você vai fazer para todos os outros atributos diagnósticos. Um outro atributo, atividade da fração argila, que diz respeito à capacidade de troca de cátions que ocorre pela fração coloidal do solo. E aí vocês vão lembrar lá da nossa aula de colóides, né? Para entender essa relação entre os colóides e essa troca de cargas. Tá? E aqui é o seguinte, como é que a gente chega à atividade da fração argila? Chega através de um cálculo super simples, onde você utiliza o valor de T, que é basicamente a CTC, né? Lembrando que a unidade tem que ser essa daqui, centimol de carga por quilo,
vezes 1.000 dividido pelo teor de argila, também em gramas por quilo, tá? Atenção para a unidade. O fato é, uma vez feito esse cálculo, você observa o valor de referência. Qual que é o valor de referência? 27 centimol de carga por quilo. Ou seja, se você fizer esse cálculo em determinado horizonte e o resultado der igual ou maior a 27 centimol de carga por quilo, significa dizer que a argila que está no solo que você está estudando é uma argila de alta atividade. Tá? É uma argila de alta atividade. Se der menor, você vai dizer que é uma argila de baixa atividade. Uma vez ela sendo considerada como alta atividade, você vai dizer que a fração argila é TA. O T vem lá do CTC e o A de alta. TB, se tiver baixa atividade. Tá? Mesmo sentido de interpretação. E aqui, atenção. Em alguns atributos diagnósticos, o sistema ele vai determinar a zona em que você deve observar esse critério. Nesse caso, observe, para a distinção de classe por esse critério, é considerada a atividade da fração argila no horizonte B, tá? Inclusive BA. Se for o caso de que o solo que você está estudando apresenta em cima do B um horizonte transicional BA, que é aquele horizonte que tem mais características de B em relação ao A, você deve incluir nessa observação, tá? E se for o caso de ter um horizonte transicional BC, você já deve excluir esse horizonte BC, tá? Lembrando que se tiver um horizonte C, você também pode observar essa característica no horizonte C. Caso não apresente um B nesse indivíduo. Então veja, nós pegamos o valor de CTC, multiplicamos por 1.000 e dividimos pelo teor de argila. Nesse caso, como você tem aqui um A, aqui um AB, aí BT1, BT2, BT3, e aí a gente vai observar a característica dessa CTC nesses três horizontes aqui. Faz o cálculo, né? Atividade da fração argila. E aí nós chegamos à conclusão de que esse indivíduo ele tem argila de baixa atividade. É uma argila TB. Né? Novamente, por quê? Porque depois do cálculo, ela apresentou atividade menor que 27 centimol de carga por quilo. Tá? E é um reflexo da característica coloides, da característica da argila. Provavelmente, se você tiver aqui um alto teor de argila 2:1, você vai ter uma maior chance de ter esse valor aqui acima de 27. Tá? E essa chance diminui muito a partir do momento que você começa a ter uma predominância de argila 1:1 e óxidos, ou sesquióxidos. Tá? E aí você vai colocar nesse pedaço de papel que eu falei para vocês, onde você colocou o tópico atributos diagnósticos, você vai colocar atividade da fração argila, TB, e você pode até colocar entre parênteses o valor da atividade da fração argila, tá? Para todos eles, BT1, BT2, BT3. Tá? Outra característica também, pode ser considerada um atributo diagnóstico, é a saturação por bases, que é a proporção de bases que você encontra naquele solo, a capacidade de troca, né, determinada ao pH 7. Sendo que o valor de referência é 50, ou seja, esse valor que é dado em porcentagem, né, que é basicamente 100 vezes o valor de soma de bases dividido pela CTC, tá? Se ele der acima, né, igual ou maior a 50, ele vai ser considerado um solo de maior fertilidade, né, um solo de fertilidade alta. Por isso ele é considerado eutrófico. Por que fertilidade alta? Porque ele tem muitas bases. Né? Porque ele tem muitas bases. E se for menor, é considerado distrófico. Tá? É distrófico e eutrófico. Distrófico e eutrófico. Eutrófico é acima de 50% ou igual, e distrófico é menor que 50%. Lembrando que esse atributo ele também é levado em consideração, né,
com o valor de referência de 65% para identificar a presença de horizontes archernozêmicos, tá? Que é um dos horizontes diagnósticos de superfície, tá? Lembrando que essa característica ela é observada nos horizontes B ou C, tá? Em geral, exceto em situações específicas, como é o caso do A chernozêmico, ok? E aí você vai olhar lá na tabela esse valor de V, e geralmente já te dá ele calculado, tá? Já te dá ele calculado lá no resultado, que veio lá do laboratório. E que nesse caso você observa que todos os horizontes são horizontes eutróficos, né? O que isso quer dizer? Lembra que lá no início do vídeo eu disse, esses atributos diagnósticos, eles são resultados, eles representam a intensidade dos processos pedogenéticos, né? Ou de situações específicas de formação daqueles solos. Normalmente, solos que apresentam essa característica de maior quantidade de bases é uma associação entre a alta quantidade de bases no material de origem com a menor intensidade do intemperismo. Porque se esse temperismo ocorrer de forma muito intensa, esse material tende a ser lixiviado e, por consequência, vai ter menor quantidade de bases. Porém, às vezes o material de origem tem tantas bases que mesmo com o intemperismo intenso, grande parte das bases elas permanecem, né, no sistema. Tá? São N as possibilidades. Então a gente tem que observar essas características associadas ao ambiente em que você está estudando aquele indivíduo, considerar material de origem, posição do relevo, todos aqueles fatores de processo de formação de solo que nós já conversamos. Bom, e outra característica importante é a mudança textural abrupta, que é essa relação entre o teor de argila que você tem no horizonte mais superficial em relação ao horizonte B. Okay? E aí, esse horizonte ele pode ser o superficial, que é o A, ou o subsuperficial, que é o E. Tá? E então, assim, você vai pegar o teor de argila do A ou do E, ambos podem ocorrer em cima do B, né? E podem apresentar essa mudança textural abrupta. E comparar esses teores de argila desses dois com o B, tá certo? Então é o seguinte, essa observação ela tem que ser associada não só ao teor de argila, mas também à distância entre esses horizontes que determina essa característica abrupta. Né? Se você tiver uma distância muito maior do que essa, já não vai ser uma relação de mudança textural abrupta. Tá? Levando em consideração que se o solo tiver menos que 200 gramas por quilo, né? Menos que 200 gramas por quilo de argila, essa característica de mudança textural abrupta, para ela ser representada, o solo necessariamente no horizonte B precisa ter um teor de argila o dobro do encontrado no A ou E. Caso ela tenha mais que 200 gramas por quilo de argila, e aí esse incremento ele já vai passar para um valor específico de 200. Esse incremento tem que ser a cada 200 ou mais gramas por quilo. Por exemplo, se você tiver 300 gramas por quilo, para caracterizar a mudança textural abrupta, esse incremento do teor de argila tem que ser de, no mínimo, 500, o valor tem que passar para 500 no horizonte subsequente. Imagina o horizonte A com 300 e um horizonte B com 500. Tá? Um horizonte A com 220 e um horizonte B para 420. Lembrando que esse incremento, ele deve ocorrer numa distância mínima de 7,5. Por isso que aqui, mesmo com esses valores, a gente não pode caracterizar uma mudança textural abrupta devido à distância, à faixa de distância vertical apresentada aqui, que é maior que o valor estabelecido. E lembrando que nós também temos características morfológicas que são importantes que nós precisamos observar para determinar alguns atributos diagnósticos. A exemplo da presença de mosqueados, plintita e petroplintitas. Tá? Lembrando que o solo pode apresentar todos eles juntos.
tá? Ou apenas um deles, tá? Vai depender muito da situação. E nesse caso específico, ele vai representar uma situação em que aquele indivíduo, quando eu falo indivíduo, entende-se solo, está passando por, por momentos de saturação por água, né? De saturação, de ambiente redutor, ou que os componentes que compõem aquele solo já passaram por isso. Né? Essa é a explicação para que ocorra esse tipo de processo, tá? Principalmente. Então, assim, nós podemos ter em o mesmo, né? Como é o caso desse exemplo aqui, nós temos tanto mosqueado quanto plentita, tá? E aqui já é ou diferentes apresentações de petroplentitas, tá certo? Então, assim, você tem o mosqueado, são basicamente manchas, né? Que você passa o dedo e consegue esfarelar no perfil do solo. Plentitas, que já é algo que você consegue retirar com a ponta da faca do perfil do solo, consegue quebrar facilmente, ou ele dissolve em um copo com água. E petroplentitas, que já são aquelas estruturas mais rígidas, né? Que você são blocos maiores, mais consolidados, que parecem rocha, tá? Então, assim, vale destacar que não existe um limite muito claro do que é uma plentita, do que é uma petroplentita, e às vezes existe muita discussão em relação a isso, tá? Mas você deve lembrar que esse é um processo que ocorre por ciclos de umedecimento e secagem e que você pode encontrar no solo em diferentes graus de evolução. E, e essa característica você vai observar nos atributos morfológicos. Se você voltar lá no início do vídeo, você vai ver a tabela e vai observar que não existe, tá? Não existe essa característica, certo? Então, se ela não existe, você não precisa anotar nada lá naquele tópico que eu falei para você de atributos diagnósticos, tá? Se você não anotou, você já sabe que é porque não tem, tá? Então, você passa para o próximo atributo diagnóstico e assim você faz para todos os atributos diagnósticos, igual nós estamos fazendo aqui, tá? Então, assim, são 39 atributos diagnósticos, né? E 9 que são considerados outros atributos. E aí você vai encontrar Gilgai, que são aqueles micro-relevos, né? Você vai encontrar constituição esquelética e por aí vai. Então, assim, o que, que eu digo para vocês? Eu sugiro para vocês que vocês abram o Cibix, tá? Abram o vídeo, pausam lá naquelas 3 páginas anteriores que eu coloquei a descrição geral, descrição morfológica e a tabela de resultados químicos, e você vai passando de um em um atributo diagnóstico e vai identificando qual que tem, qual não tem. Tá? Lembrando que você deve ler com muita atenção para não ser pego de surpresa aí por alguma daquelas preposições que pode você se perder para dizer se aquelas características lá são obrigatórias ou não para ser determinado atributo diagnóstico. Tá? E aí você precisa fazer isso durante a classificação, você precisa fazer isso para todos os atributos diagnósticos. Tá? Só depois disso é que você pode ir passar para as próximas etapas. Tá? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham tido um bom proveito desse conteúdo. Tá? Lembrando que depois que vocês fizerem esse exercício que eu mencionei, vocês podem, tiver alguma dúvida, vocês podem mandar por e-mail para mim ou vocês podem colocar na descrição do vídeo, tá? Não há problema algum, certo? Então, assim, espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de curtir o vídeo e assinar o canal, tá? E ajuda na divulgação, que é muito importante para a gente aqui, tá bom? Então, a gente se vê em breve. Até a próxima. Tchau, tchau.